No tempo do impeachment, todo mundo entusiasmado com o impeachment. Vocês estão com a prioridade totalmente errada. Totalmente errada. Está invertido 180 graus. Ora, transcender a influência da mídia não é uma coisa difícil. Basta você estudar e ir direto a fontes científicas e aos documentos de fonte primária. É a coisa mais simples. E, na verdade, todo intelectual, todo estudioso, todo professor universitário tem a obrigação de fazer isso. E eu me lembro que até a década de 50, 60, qualquer intelectual que citasse a mídia popular como fonte das suas ideias seria objeto de riso. Intelectuais não leem essas coisas, eles vão direto nas fontes. A partir daí surge situação como aquela do coronel que eu estava discutindo lá no clube militar, que eu perguntei: o senhor leu tal livro a respeito? O senhor leu tal outro? Não. Onde é que o senhor se informa? No jornal. Eu falei: tem que xingar, né? Não há mais nada o que fazer. Então, isto faz parte do fenômeno geral da queda do QI médio brasileiro, que foi comprovado por uma pesquisa que eu dei a fonte da pesquisa outro dia no Facebook, vocês procurem, eu não lembro no momento, mas está lá. Em que pesquisas feitas em 30 países, comparando as pesquisas locais de QI médio, viram que em 29 desses países o QI estava subindo, inclusive países paupérrimos, como Zâmbia, Paraguai. E no Brasil está caindo vertiginosamente, faz 40 anos. Vocês têm ideia do que é a gravidade disto? Isso quer dizer que o nosso povo, hoje, em média, ele está incapacitado para resolver qualquer problema, por mais simples que seja. Vocês assistam aquelas aulas, tem várias gravações do professor Pierluigi Piazzi, em que ele vai descrevendo, pela sua experiência pessoal, ele não fez nenhum estudo estatístico, mas ele dava aula para turmas de 200 alunos de cada vez, cada ano tinha 200 em cada turma, quer dizer, eram alguns milhares por ano, e ele foi vendo, vamos dizer, o QI das pessoas decaírem, não nas classes baixas, e não gente que vinha de escolas populares, mas gente que vinha daquelas melhores, entre aspas, escolas. Eu tive um confronto uma vez com o fundador e diretor de uma dessas melhores escolas, né? E vi que o sujeito, o próprio diretor, era uma besta quadrada, um homem de uma incultura monstruosa e muito presunçoso. Quer dizer, o sujeito leu 2 livros e achava que sabia tudo. Eu disse: mas se o diretor é assim, mas nos alunos, meu Deus do céu. Depois eu tive aquele arranca-rabo com o pessoal do sistema Koch de ensino, que eu chamava de sistema Hardcock, né? E vi que ali era a mesma coisa. Então, os nossos educadores, entre aspas, são pessoas totalmente desqualificadas. E essa queda do QI, eu dou a ela as dimensões do genocídio, porque isso está tornando o povo inerme, incapaz de se defender, incapaz de se organizar, incapaz de reagir adequadamente às situações, etc, etc. Então, um povo cada vez mais indefeso, intelectualmente e fisicamente, porque ele não pode ter armas e não pode ter nem inteligência. Então, o que você vai fazer? Seu destino é você vai morrer como cachorro. É isso que está acontecendo. Estes são os problemas do Brasil, né? O problema não é assim, má administração pública, não é o partido que está no poder, não é sequer a corrupção, gente, né? A corrupção é onde estão morrendo 70 mil pessoas por ano. Você se preocupar com a corrupção é uma espécie de luxo. O que importa que o sujeito roubou? O Lula roubou não sei quanto, sim, mas ele não matou ninguém, né? Enquanto isso, estão matando pessoas, né, numa proporção que dá 3 guerras do Iraque por ano. Você viu o rolo que deu a guerra do Iraque nos Estados Unidos. Quanta gente foi para a rua para protestar contra a guerra. Agora, quantas pessoas foram à rua até hoje para protestar contra a matança de brasileiros? Nem uma única. Foram para protestar contra a corrupção. E o que é isso? Isso é efeito do baixo QI. O indivíduo não julga as coisas pelas suas proporções reais, mas por uma impressão que foi inculcada nele pela propaganda e pela mídia. Quer dizer, veja, você acha que no meio da guerra do Iraque, algum iraquiano foi para a rua para protestar porque um deputado iraquiano roubou dinheiro? Não. Eles têm a ideia da proporção, da gravidade relativa dos males, eles têm isso aí. Qualquer iraquiano tem, qualquer paraguaio tem, qualquer cidadão da Zâmbia tem. O brasileiro não tem, gente.
Eu, durante anos, eu observei isso, eu comecei a falar disso mais de 20 anos atrás. O pessoal está dando mais importância à corrupção do que ao morticínio, o que significa o seguinte: o dinheiro deles vale mais do que a vida deles. Todos esperam ficar muito ricos depois de mortos. Mas não é uma ideia absolutamente estúpida? Claro que é. Mas esta ideia estúpida determinou todo o curso da política nacional nos últimos anos. Presta bem atenção. Hã? Quer dizer, enquanto todo mundo está comemorando, o Lula vai para a cadeia, etc, etc. Eu digo, sim. E os caras que matam 70 mil pessoas por ano? Onde eles estão? Estão na cadeia? Não é que eu acho que o Lula deve ficar livre, eu acho que ele deve ir para a cadeia, só que é evidente que você prender um político corrupto ou tirá-lo da presidência não pode resolver nada. Por quê? Porque a ordem jurídica, a ordem social não existe mais. Nós estamos na mão de bandidos. Quem governa o Brasil é o Foro de São Paulo, é o Comando Vermelho, é o PCC, são os narcotraficantes. São esses que estão no poder. Eles fazem o que quiserem. Né? E a mídia ainda faz o possível para amarrar a mão da polícia. E você protestar contra isso já tem, vamos dizer, a pecha de ser uma coisa fascista. Ou seja, você não querer que os assassinos matem 70 mil pessoas por ano é fascismo. Então, é claro que quando a discussão baixa a esse ponto, é inútil falar com essas pessoas. No tempo do impeachment, todo mundo entusiasmado com o impeachment. Vocês estão com a prioridade totalmente errada. Totalmente errada. Está invertido 180 graus.